Bom, eu tô aqui com a Júnia Botelho. Ela é filha, ela é uma da, é caçula, né, Júnia, da Dona Ruth? Sou a caçula, Ela número é a 9. filha caçula da Dona Ruth e a ideia de hoje é um bate-papo, porque agora em 2020 a Dona Ruth faria 100 anos, né? Isso mesmo, 100 anos. Então, o que eu queria ver com você, ela faria 100 anos no dia 13 de junho, né? Dia de Santo Antônio, padroeiro de Cachoeira, feriado municipal. E vocês programaram, a família programou alguma coisa para comemorar essa data? Então, a gente tinha programado a Fliquim, que é a Feira Literária no Quintal. Ah, que bacana. Foi ideia até do André Luiz, que a gente fez uma conversa aqui, e ele gostou muito, Uhum. e ele deu essa ideia. A gente tinha programado 3 dias, né? De contação de declamação de História. poemas dela, vinha a Acla, as Aclas, várias cidades já tinham confirmado que viriam, cada um ia fazer uma apresentação de uns 10 minutos. Uhum. Mas, assim, esta pandemia já foi prorrogada até 31 de maio, né? Não tem como. Acho que esse ano acho que vocês vão ter que adiar a comemoração. Porque até, mesmo que termine no dia 31 de maio, digamos, mas até a gente retomar as conversas com as pessoas, ver Sim, como como elas estão de saúde. Então, isso em 13 dias é a gente impossível. não consegue. É. Mas é o que a gente diz, ela vai fazer 101, 102, 103, 104, O que não vai faltar vai ser data, né? falta. Não, mas o nome eu adorei, gente. Feira Literária do Quintal, meu, demais. E vai ser na chácara, né, de vocês e tal. E é um lugar gostoso. Sim. E até sobre a chácara que eu queria falar também, que na biografia dela aqui, eu vi que ela nasceu aí, né? Ela nasceu nessa chácara. Ela nasceu aqui. Não existia chácara ainda, Uma casinha. era uma casinha. Sim. Ela e o meu pai, os dois nasceram aqui. Então, mas a casa onde você mora hoje era a casa onde ela nasceu. Apesar de não ter a propriedade, ainda não era uma chácara, mas a casa é a mesma. É a mesma, é a mesma. Você mencionou uma coisa que eu ia te perguntar. O seu pai também nasceu nessa chácara, seu vizinho. Eles eram primos de primeiro grau, né? E eles se conheceram no berço, literalmente, né? Não é essa história? Realmente, minha mãe falou que o meu pai dormiu com ela, né, nos primeiros 6 meses dela, né? Porque ele nasceu quando ela tinha 6 meses. Uhum. Então, aí ele Porque veio pro berço dela. eles nasceram na mesma casa e aí as famílias, né, se juntaram tal, e aí eles conviviam, né, desde criança. Desde criança, foram namorados a vida inteira. Foi Brigaram com aquele gato e rato. Vamos falar um pouco da parte literária dela, né? Mas o livro dela mais conhecido é O Água Funda, né? Que ela lançou em 46 e foi quando ela conheceu o Antônio Cândido, não é isso? Eu tô com o livro aqui, tá? Ela já conhecia o Antônio Cândido. Sim. Essa é a terceira edição com a capa da Tarsila do Amaral. Ah, tá. Essa é a primeira edição? Essa é a terceira. Terceira? É depois dessa que você Gente, esse quadro da Tarsila é sensacional. Eu vi esse quadro no MASP. Aí ela foi uma edição comentada. O Antônio Cândido fez uma nova. Um prefácio. Um prefácio, né? Agora, fez esse segundo. o anterior até o Antônio Cândido, ela foi aluna, me corrija se eu estiver errado pela minha pesquisa aqui, do Mário de Andrade, né? E ele foi meio tutor nela, nessa parte literária de folclore. Daí que vem o gosto dela para escrever sobre folclore, ou ela já tinha isso e ele só cutucou e aflorou isso nela? Ela já tinha, ela apresentou para ele algumas coisas dos filhos do mesmo. Uhum. E aí ele ensinou a minha mãe a fazer pesquisa. Pesquisa? A pesquisa, mas ele não chegou a ver o livro pronto. Tá.
Porque a minha mãe era muito antissocial, sabe? Ela fazia, ela tinha isso de ser Olha, a professora. gente tem duas coisas em comum: os pais escritores e os dois são antissociais. Pois é, ela tudo. Mas ela não mantinha esses contatos, Sim. sabe? É, com os amigos, não escrevia carta, não telefonava, não ia na casa Era meio na dela mesmo, né? dela. Se as pessoas vinham aqui, ela vinha, ela recebia bem, ela era uma boa anfitriã. Se as pessoas vinham perguntar se ela queria participar de palestras, ela participava de palestras, de reuniões, de tudo. Ela estava em todas. Mas, se ela, por iniciativa dela, Foi uma coisa que, pelo talento dela, as coisas foram acontecendo, né? Assim, ela não ficou correndo atrás dessas celebridades, digamos assim, para poder. Tá. E aí, uma coisa que eu fiquei bem curiosa também, porque eu vi aqui que o segundo livro dela, que é Filhos do Medo, é uma pesquisa folclórica sobre o diabo e como ele é no imaginário do homem do Vale do Paraíba. Como que ela pesquisava isso? Porque na época não tinha internet, né? Os livros deviam ser bem raros sobre esse assunto. Como era o processo de pesquisa dela? então, as histórias eram de observação, né? Ela De escutava. escutar mesmo da caboclada aí. E as pesquisas de escritores, autores, era livros, bibliotecas, livros que ela tinha muito, porque ela tinha uma biblioteca, uma vasta biblioteca na casa dela, Uhum. e ela punha todo mundo para pesquisar, né? Então, Vocês todos. nós todos eram amigos, a gente fazia as fichas, porque como não existia ainda internet, né? Não, a gente fazia uma ficha para cada autor, colocando o nome, de onde tinha tirado, a página, etc. Ele fazia isso manualmente, Sim, ou digitado, datilografado, sim. ou por isso, ou à mão mesmo, né? Uhum. Então, ela pôs todo mundo na datilografia, né? Para ter secretários competentes, né? Que ela estudava de dia, trabalhava à noite e passava lá pela biblioteca Pesquisava. e, e pesquisava. Então, Você tocou numa coisa que eu ia perguntar mais lá para frente, mas o gancho é agora. Vocês, os filhos, ajudavam, né? Eu fico imaginando, ser filha do fotógrafo e filha de uma escritora, no mínimo vocês, o que vocês faziam dentro de casa? Vocês liam pra caramba, ela devia ler em voz alta, botava vocês para ler, meio que era uma mentora aí da parte literária dos filhos. ela não, ela indicava. Ela Indicava. falava, que livro assim assado, a gente não lia em voz alta. O Joaquim, ele lia para os pequenos à noite, Aham, né? Histórias para a gente antes de dormir. Mas, assim, as histórias eram histórias deles, né? O tempo todo. Meu pai e minha mãe conversavam o dia inteiro e a noite inteira. A gente chegava da rua, eles estavam conversando. A gente acordava, eles estavam conversando. Meu pai fez linguística na faculdade, numa época que era muito recente ainda, e a minha mãe fez letra, fez pedagogia. aham. Então, eles tinham muita conversa, Assunto não faltava, né? não faltava. E na hora das refeições, era sempre as refeições à mesa, nunca na frente da TV, ou Aham. era sempre sentado à mesa. E o papo qual era na refeição? E eram sobre livros, sobre educação, sobre conversas Variados, né? variadas. E literatura era assim, estava sempre em pauta, né? É. Machado de Assis. Eu lembro dos dois tão bem, e eles tinham uma afinidade, né? Uma cumplicidade, uma coisa linda de se ver era esse casal. Com certeza, eles eram muito bons amigos. É, Era uma coisa que minha mãe sempre dizia: a gente tem que se casar com
um grande amigo. É. Porque o amor, a paixão, não o amor, né? A paixão acaba. É. Então, o que fica? Fica uma grande amizade. Uma grande Se não amizade. formos bons amigos, não Vai sobrar o rola. quê, né? É verdade. Aí não sobra nada. E aí, Então, a entrevista é legal por causa disso. Eu fiz um roteirinho aqui, né? Fiz até a ordem do que eu ia perguntar, mas o papo vai surgindo, a gente vai antecipando as perguntas que estavam lá no final. Você se referiu ao Machado de Assis, que eu considero o meu autor brasileiro preferido, tal, eu acho que é de muita gente. E o Joaquim o nome do Joaquim é homenagem a ele, né? O do Olavo é homenagem ao Olavo Bilac. É isso mesmo? Estou correta? não sei se é homenagem. O Joaquim, eu sei que não é. Mas Joaquim Maria é o nome do Machado de Assis. Mas a minha mãe, Ah, a primeira filha se chamou Marta. Marta. Na verdade, ela achava que era um menino e ia se chamar Francisco, ficou com o apelido de Chiquinho o resto da vida. Mas era Marta. Então, o segundo ia se chamar Maria, a segunda filha. Aí, não veio uma menina, veio menino. Aí, o terceiro ia se chamar Maria, veio um menino. O quarto, ela falou, esse seja o que for, vai chamar Maria. Chamou Joaquim Maria. Menina, mas eu sempre tinha na minha cabeça que o nome do Olavo era em homenagem, né? Uma homenagem ao Olavo Bilac e o Joaquim ao Machado de Assis. Bom, voltando à produção aqui literária, voltando à minha pauta aqui, eu vi que ela, nos últimos anos, né, ela estava pesquisando ervas e raízes medicinais. Ia fazer até um livro sobre medicina natural. Saiu do papel esse projeto ou não? Não saiu. Nós temos aqui uma pilha de papéis, que eu tenho até medo de olhar, cheia de papel, que só de abrir aqui eu me dava arrepio. Aí pusemos tudo no chão, eu estou vendo coisa por coisa, o que joga fora, o que não joga, o que vai para pesquisa. Então, é uma coisa meio demorada. Meio o quê? Meio demorada. Ah, sim. Então tem muita coisa inédita ainda, né, da Dona Ruth? Tem. No dia 13 de junho, a gente ia lançar o livro Contos Negros que são inéditos. Tá. Que está sendo publicada pela 34. Mas aí parou, né? Por causa da pandemia. Exatamente. Então a gente não sabe ainda assim em agosto, porque nós também tínhamos planejado 8 dias de festival em agosto. Que é o mês do folclore e tal, né? Folclore, que tem a semana aqui em Cachoeira Paulista. Uhum. Eu não estou muito otimista. O Joaquim está seguindo em frente, que falou, não, vamos continuar, vamos fazer, é legal. Estamos aí com a Kikante, que é um projeto, tipo uma vaquinha virtual, para a gente conseguir apoio para as pessoas que a gente vai trazer, teatro, artistas da música, o Severino para fazer uma oficina de redação. Legal, vai ser tipo um sarau, né? Uma coisa bem... 8 dias, né? Nossa, então, vai ter gastronomia, vai ter oficina de gastronomia com um cozinheiro maravilhoso, Domênico Trottino, ele é italiano, mas mora no Brasil há muitos anos, ele está em Pacaembu. A esposa dele é dos Fiandeiros da Palavra, que já se apresentou aqui numa semana Ruth Guimarães, quando eu estava no centro, que admiram o trabalho de Ruth Guimarães, que gostam do trabalho dela e que estão realmente empenhados em fazer. Nossa, então deve ter muita coisa inédita aí nesse armário. Tem. Tem até um que eu li, acho que alguma coisa que o Joaquim escreveu para mim, que ela estava escrevendo um novo romance chamado O Livro da Bruxa. E ele, num resumo que ele fez dela, acho que na antologia da Acre, ele escreveu que a mãe já era um pouco bruxa, assim. Da onde vem esse fascínio dela por esse tema e se esse livro também é inédito, se vai sair do papel? Esse não vai, porque esse estava só na cabeça dela. Ah, tá. Porque a minha mãe achava que ela ia viver para sempre, né? E que ela ia fazer tudo que ela quisesse. Então,
ela ia levando naquela. Aí você se conheceu. Aquela devagar, aquela fala mansa, daquele jeito. Então, assim, ela falava muito. Ela. Você, não sei se você viu, somos todos sacis. Ela fala que ela via o saci quando ela era pequena. Ela tem uma coisa de entrar nas pessoas, de conhecer as pessoas, de ver as pessoas. É a sensibilidade, né? Muita sensibilidade. E aí ela dizia, né, que ela era bruxa. Então, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? O porquê da bruxa. Ah, legal. Então, ela tinha isso até. Por isso, até que eu acredito que ela tenha feito os Filhos do Medo, né? Com essas histórias de pacto com o diabo, isso tudo era muito atraente para ela. Eu achava isso super interessante. Que bacana, né? Que alguém registrou isso. Esse livro eu não tenho. Esse livro tem edição dele? Não, não tem. Agora só se acha nas estantes virtuais da vida. O Joaquim conseguiu essa nova edição do Água Funda e esse Contos Negros e Contos, eu não sei se vai se chamar Contos de Índios ou Contos Indígenas. Dos 9 filhos, quantos tem mais o jeito da sua mãe? Eu sei que o Joaquim escreve, você escreve, mas assim, de personalidade mesmo, o que mais se assemelha à Dona Ruth? De personalidade sou eu. A gente é muito, muito parecido. Eu falo, um dia, eu falei que assim, olha, eu tenho todos os defeitos da minha mãe. Aí o Joaquim falou assim, todas as qualidades também. Ai, que fofo. Mas, assim, eu acho que todos os outros são uma boa mistura. O Joaquim, ele tem muito do meu pai. Fisicamente, ele se parece muito com a minha mãe. Mas, do jeito do seu pai. De jeito, ele parece muito com meu pai. Eu acho que dos outros é uma mistura muito interessante, assim, do meu pai e da minha mãe. Ô, Júnia, tem uma história aqui que a minha avó, Cota, que faleceu esse ano, elas eram da mesma idade, né? Sua mãe e a minha avó estudaram no mesmo colégio. E a minha avó contava que a Dona Ruth era a levada, a turma do fundão era ela, apesar de ser brilhante, ótima aluna, inteligentíssima, mas era bagunceira. E ela conta uma história que teve um dia que a Dona Ruth pôs um corante azul no negócio de água benta da igreja. E todo mundo que benzer, né? Eu acho que é benzer. Ficava com a testa azul. E aí um dia, eu acho que eu contei essa história para você, e você falou que ela falou que ela não fez isso não, apesar de ser a cara dela. Ela contava... Minha mãe falou que não fez. Mas faria. Mas se ela tivesse tido a ideia, ela teria feito. Bacana. Minha mãe, nossa, era muito levada. Ela falou que não teve nenhum filho arteiro igual a ela. Nossa, ela é arteira, né? A minha avó contava essa história e falava isso. Ela era muito inteligente, apesar de ser bem bagunceira, bem moleca, né? Bem legal isso aqui. A avó sentava na carteira de honra. A minha avó, né? Era a primeira carteira de honra. E a minha mãe tinha notas ótimas, era brilhante e tudo mais, mas pelas notas do comportamento... A média dela caía. Ela caía. Aí um dia arrumaram um jeito lá para ela sentar na carteira junto com a sua avó. Mas a sua avó era muito quietinha. Super, nossa. Nossa, a avó era super quietinha. Minha mãe não aguentou muito. Muito parada, eu quero gente agitada. Pegou os lápis dela e começou a quebrar todas as pontas. Não durou nem 2 horas na carteira. Olha que história bacana, né? Super legal. Outra coisa que era legal, que eu queria comentar com você, ela foi fundadora da Academia Cachoeirense de Letras, até junto com meu pai, Agostinho Ramos, tal. Hoje é a Academia Cachoeirense de Letras e Artes, né?
sim. E ela foi fundadora do Museu de Folclore Valdomiro Silveira e da Guarda Mirim da cidade. Essa mulher não parava, não, gente? Olha, às vezes eu fico me perguntando que horas ela dormia. Pois é. Não, ela não parava, né? Teve 9 filhos, 3 deficientes com uma deficiência que tinha que cuidar mesmo. Sim. A Guarda Mirim tinha 100 guardinhas, em média, mais ou menos. Todos os dias a sede era aqui, na casa dela. Tem até uma foto linda do seu pai, né? Que tá todo mundo na frente aí e várias crianças, né? Essa foto é bem bonita. Ficavam todos os dias fazendo. Ela participou da fundação do IEB, também do Instituto de Estudos Paraibanos, né? Ela tinha uma atividade muito intensa na cidade, né? Muito intensa. E aí vem uma pergunta. 3 horas por noite. Hã? Dormia 3 horas por noite. Eu acho que a gente é um pouco igual, viu, Júnia? Guardadas as devidas proporções, a gente tá por aí. Mas aí eu venho uma pergunta que eu sempre me fiz e queria ver a sua opinião. Por que Cachoeira não tem nada em homenagem à sua mãe? Não tem o centro cultural, não tem a biblioteca, não tem uma praça, não tem nada? Ou se vocês acham que isso é bobagem, que não vale, o que vocês acham disso? Agora fizeram uma salinha, né? Tinham feito uma sala no centro cultural, fizeram uma salinha ali no sala de leitura, no Severino, no Colégio Severino. A gente acha uma bobagem. Porque você vê várias, São Paulo, qualquer cidade, não é Cachoeira Paulista. Daqui muda prefeito, daqui a pouco muda, tira o nome dela, põe no nome de outro que eles acham ou mais importante, ou que tem a ver com a família. Política é assim. Gente, eu sinceramente até preferi, porque eu principalmente, eu fiquei cutucando meus irmãos para fazer o Instituto Ruth Guimarães. Sim. Então tem o Centro Cultural Ruth Guimarães, uma escola Ruth Guimarães, um Instituto Ruth Guimarães. Também ia ficar uma coisa excessiva. E o Instituto... mas você há de convir que ela é o nome mais conhecido na parte de literária de Cachoeira, porque ela foi da Academia Paulista, entendeu? Então, sim. Ela é nacionalmente, e não é um escritor que escreve 50 livros vazios e é famoso. É uma pessoa que tem conteúdo, ela pesquisa, né? Ela foi da Academia Paulista de Letras, ela tem uma atuação muito forte, né? Dá certo que tem outros artistas em Cachoeira, falecidos também, que são bem reconhecidos, como Nelson Lorena, Agostinho Ramos, mas nunca chegaram no âmbito nacional, digamos assim, né? Então, se você pensar por isso, a cidade fica pobre, eu acho, quando deixa de prestar uma homenagem digna para ela, de ter um centro cultural com o nome dela, de ajudar o Instituto Ruth Guimarães, não é nem com dinheiro, com apoio, com estrutura, entendeu? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com a forma dela de ser despojada, de não ligar para nada, nunca ficou correndo atrás. Ela mesma dizia que fama e glória não eram coisas que ela queria. Então, eu não sei. Eu não sei. É difícil também o santo de casa que faz milagre, né? É mais tarde. Hoje você vê um centro cultural Jorge Amado, né? Mas o Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos, a fundação foi Mas você acha que também não tem um pouco do fato da ser cultural do brasileiro, não valorizar a cultura local, não valorizar os nossos artistas? Você acha que não tem um pouco disso? A história? Tem muito disso. Tem muito disso. E que as pessoas, além disso, estão com a cultura cada vez mais rasa, né? Você vê que, infelizmente, a cada presidência do Brasil, nós temos menos cultura. Sim. A cultura e a educação são as primeiras a levar porrada.
Então, a coisa vai ficando cada vez menos importante, porque a educação da população está cada vez É rasa, né? E aí, eu vou entrar com outra pergunta só para a gente encerrar esse assunto de Cachoeira. Por que ela foi enterrada em Cruzeiro? Não foi nenhuma forma como é que fala? De não prestigiar a cidade ou porque vocês já tinham realmente o jazigo lá? Qual foi a decisão de enterrá-la em Cruzeiro? Nós já tínhamos o jazigo lá, porque eu tenho um irmão que foi encontrado, ele morreu no Paraíba, afogado no Paraíba. E ele foi encontrado em Cruzeiro. E quem morre afogado fica muito feio, né? Então tinha que ser enterrado muito rapidamente. E o local mais rápido foi Cruzeiro. Tá. Então, a minha mãe comprou o jazigo lá e depois a família ficou lá em Cruzeiro. Mas não tem nada a ver, assim, com a cidade, nada disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto. Esse Instituto, além de organizar esses eventos e tal, é uma coisa de... vai estimular jovens talentos, vai investir em publicação de livros de outros autores. Como é que vai ser esse Instituto Ruth Guimarães? Então, em princípio, é para divulgação e reedição, ou novas edições do trabalho dela. Do trabalho dela. Vamos ter a parte de oficinas, de workshop, de minicursos voltados para que as pessoas tenham verdadeiramente um centro cultural. Uhum. Porque esse era o intuito tanto do meu pai quanto da minha mãe, era de fornecer instrumentos para as pessoas terem como manifestar a sua arte, e também para que essas pessoas tenham um lugar onde se apresentar. Porque em Cachoeira, ou é a praça, ou é o centro cultural. Nós não temos muitos locais de apresentação dos artistas. E pelo que eu tenho visto é que o que você tem organizado, né, cafés literários, encontros, lançamentos de livro, é um espaço muito que reúne a diversidade, né, muito eclético. Isso eu acho que não tem em Cachoeira de jeito nenhum e nunca teve um espaço assim. É isso? É isso. Tem até fogueira, gente, de São João, Santo Antônio, né, de Santo Antônio. E nós temos também, antes de ter começado a pandemia, nós começamos a fazer uma sessão de Umbanda para as pessoas conhecerem, porque Cachoeira já teve 23 terreiros. Nossa! Hoje não tem nenhum. E nós temos um preconceito contra grande, né? a Umbanda. E se as pessoas conhecerem, elas podem perceber que não tem nada a ver com magia negra, sabe? É uma religião que fala de amor também. Então, nós começamos a fazer... o Peterson, ele é especialista, ele fala sobre, e depois ele faz mesmo uma gira, como eles chamam, para as pessoas conhecerem. Então, a gente estava fazendo até uma vez por mês. Teve dança circular, teve mitologia hindu. Então, ou seja, assuntos variadíssimos, né? Porque tem pessoas especialistas em todas as áreas que estão querendo um lugar para as pessoas fazerem. E aqui já se entrosa com a natureza, né? Sim, Porque tanto o umbandismo, o hinduísmo, as danças circulares, tudo isso é uma interação com a natureza também. Não, então, sensacional. Super felizes de vir aqui e de fazer isso. Então, e as pessoas ficam felizes de ter um lugar onde elas vão e que elas não vão sofrer o preconceito também, né? Não, a iniciativa de vocês é sensacional, olha, merece aplausos mesmo, porque é incrível o espaço aí. E aí, só para terminar, senão vai ficar muito longa a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista, tem algum ensinamento assim que a sua mãe deixou para você, em particular? Olha, muitos.
muitos, mas a minha mãe era muito de exemplos, né? Além de, ela não era só, ela não falava muito, ela fazia, Mostrava, né? ela mostrava. Então, essa coisa da gente acolher as pessoas, ouvi-las mais do que ficar falando, né? Então, recebê-las bem, conforme aquilo que elas precisam. E duas coisas que ela falava que eu achei muito importante. Que a gente precisa aprender a receber o que o outro tem para dar. Uhum. E a outra coisa é que para quem dá o que tem e faz o que pode, nem Deus pode pedir mais. Ah, que lindo, gente. Então, eu acho que é isso. A gente tem que dar o que tem e fazer o que pode. É isso aí. Júnia, super obrigada pela entrevista. Espero que tenha dado certo aqui. E deve ter ficado um pouquinho maior, mas não tem problema. E aí eu vou ver se eu posto, né, para a gente poder começar um projeto. Assim, se tiver ideia também para a gente entrevistar outras pessoas, de repente a gente faz um eu, você e mais alguém. Eu acho que vai ficar bem legal. Tá bom. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu gostei sim. Então tá. Um beijo, obrigada, viu? Beijo, tchau. Tchau.